Boa noite. Boa noite. Aconteceu na tarde de ontem, no ginásio José Correia, em Barueri, a abertura da 7ª Olimpíada do Conhecimento do Senai. O evento contou com a presença do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Em sua 7ª edição, o evento reunirá 640 estudantes de 27 delegações. Eles disputam o título de melhores do país e vagas para o Mundial do ano que vem, que acontecerá na Alemanha. A expectativa e a confiança estavam grandes entre os competidores. Aprender muito com o pessoal daqui, mostrar minhas habilidades e o ideal, né? Levar a medalha para casa. A expectativa é trazer uma boa colocação para representar Sergipe e mostrar que Sergipe de pequeno só tem o tamanho. Eu estou participando na modalidade de eletricidade industrial. A gente vai estar fazendo um projeto de automação industrial, que pode um processo de uma indústria. E qual que é a tua expectativa? Estou muito ansioso, né? E assim, eu estou preparado para que seja o melhor, assim, que vença o melhor, né? Aqui há muitos olhares para a nossa mão de obra. Então, estar disputando entre os melhores do Brasil, isso é muito bom. As minhas expectativas são grandes para isso. Para os chefes de equipe, a competição é saudável e estimulante para os alunos. A Olimpíada do Conhecimento é o maior evento de educação profissional da América Latina, do mundo, né? Então, a nossa expectativa é a melhor possível desse evento. O evento contou com a presença do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e também teve como mestre de cerimônia o ator e apresentador André Marques. Outra participação especial era um dos competidores de 25 países, e o costarriquenho Alex Keller falou da expectativa de mostrar os projetos de seu país. Vamos apresentar o que é soldadura, eletricidade, fresado, torno convencional, desenho de modas e do que é cozinha hoteleira. A Olimpíada do Conhecimento 2012 acontece no AMB, em São Paulo, de hoje até o próximo domingo, dia 18, e a entrada é gratuita. O Supremo Tribunal Federal concluiu o cálculo da pena do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, apontado pela corte como mandante do esquema do mensalão. 2 anos e 11 meses de prisão por formação de quadrilha e 7 anos e 11 meses mais multa de R$676 mil por corrupção ativa, relativa a pagamento de propina a parlamentares. Se ao final do julgamento prevalecer a punição aplicada na última segunda-feira, ele terá que cumprir a pena em regime fechado, conforme regra prevista no Código Penal. Até ontem, 5 dos 25 réus condenados tiveram a pena determinada. O primeiro foi Marcos Valério, cuja pena soma 40 anos, 2 meses e 10 dias de prisão. Além disso, a multa chega a 2,72 milhões de reais em valores que ainda serão corrigidos. O segundo foi Ramon Hollerbach, ex-sócio de Valério, condenado a 29 anos, 7 meses e 20 dias de prisão, mais multa no valor de 2,5 milhões de reais. O terceiro a ter pena definida foi Cristiano Paes, também ex-sócio de Valério, 25 anos, 11 meses e 20 dias e multa de 2,53 milhões de reais. Já Simone Vasconcelos, ex-funcionária de Valério, recebeu pena de 12 anos, 7 meses e 20 dias de prisão, além de multa no valor de aproximadamente R$370 mil. Depois das penas, o Supremo deve também decidir se vai determinar a perda do cargo dos 3 deputados federais condenados. Amanhã é comemorado o Dia Mundial da Diabetes e por isso Barueri resolveu criar uma programação especial para alertar e conscientizar a população e os profissionais da saúde sobre a doença que já afeta cerca de 15 milhões de brasileiros. Para isso serão realizadas uma série de atividades nas unidades básicas de saúde do município, como palestras e ações de prevenção aos usuários, além da distribuição de panfletos explicativos sobre os sintomas e como prevenir a diabetes. Os principais sintomas da diabetes são sede constante, emagrecimento rápido, fome exagerada, cansaço inexplicável, má cicatrização de ferimentos e visão embaçada. O grupo de risco é formado por pessoas obesas e sedentárias, idosos, filhos de gestantes com diabetes e pessoas com colesterol alto e pressão arterial elevada. Caso você apresente alguns desses sintomas, procure um médico. A diabetes tem controle. O editorial de saúde de hoje fala sobre obesidade e como essa doença pode afetar a vida de uma pessoa acima do peso. Segundo dados da Organização Pan-Americana da Saúde, em 20 anos a obesidade infanto-juvenil cresceu em 240% no Brasil.
E para entender um pouco mais sobre esse assunto, nós viemos conversar com a doutora Ana Beatriz, que é psicóloga e especialista em tratamento de obesidade. Boa tarde, doutora Ana Beatriz. Boa tarde. Por que esse aumento ocorre? Pela idade, o principal que leva a isso é a má alimentação e o sedentarismo propiciado pela própria família, né? Pela própria família e pelas escolas que cada vez mais diminuem a atividade física, espaços recreativos e tudo mais. Quais os impactos emocionais que a obesidade pode causar e de que forma isso altera a formação da personalidade? Nessa idade, o principal impacto começa a ficar restrita, limitada na mobilidade, nas brincadeiras, e isso vai tornando a criança mais sedentária ainda, né, porque ela vai querer fazer poucas atividades físicas, então ela vai ficar mais sentada mais tempo na televisão, jogando videogame. Você fala assim, mas tão pequenininhos, os pequenininhos já sabem mexer no iPhone e tudo, às vezes melhor do que a gente, né? E depois, quando vai ficando maior, o que acontece? Ela vai ficando cada vez mais excluída, né? Por exemplo, o gordinho vai ser o último a ser escolhido para o time de futebol. Ou ele vai ser goleiro ou ele não vai ser escolhido, né? Então, a outras atividades também, a criança começa a ser deixada de lado, não ser convidada a participar. E por que isso é ruim, né? Fala assim, mas cresce e passa. Não, não passa. Porque a adolescência é o período que tem a formação da personalidade. E a criança precisa se inserir num grupo para que ela fortaleça isso e se discrimine dos pais. É assim que funciona, né? Se ela não consegue se inserir num grupo, ela já vai ter dificuldade de se autoafirmar, de se sentir segura. E isso mais na frente pode acarretar dificuldade de relacionamento, dificuldade para conseguir um emprego, porque ela é competente, mas ela não consegue sociabilizar, não consegue se colocar, tem insegurança na hora da entrevista, né? Então acaba acarretando isso, baixa autoestima, pode chegar até a depressão. E quanto aos aspectos negativos à saúde física? Então, esses acho que são até piores, porque tem alguns que são irreversíveis. A criança está num período de desenvolvimento físico, desenvolvimento ósseo. Com a sobrecarga do peso, ela pode ter uma deformidade óssea e isso é irreversível. Ela pode ter um comprometimento hormonal. Por exemplo, o crescimento ele pode ser encerrado precocemente, assim como a chegada da menstruação pode ser antecipada também. E isso acarreta outras consequências, né? Sem contar colesterol, triglicérides, pressão alta, que hoje, cada vez mais, a gente vê crianças mais novas tendo essas doenças que são de adultos, né? Só que essas ainda a gente consegue reverter. Mas muitas coisas, o organismo vai estar sendo preparado para ser eternamente um organismo de obeso, né? Por exemplo, as células gordurosas, não sei se a maioria das pessoas sabem, elas não diminuem a quantidade, elas apenas murcham. Então, a criança sempre vai ter uma tendência enorme a ser obesa. De que forma a sociedade civil e o governo podem contribuir na resolução do problema? Então, eu acho que o governo pode contribuir com campanhas educativas de conscientização, porque a maioria das pessoas não sabem as consequências, como eu falei agora há pouco, que tem algumas que são irreversíveis. Acha, vai crescer no estirão e emagrece. E não é assim, né? Ela pode até emagrecer, mas tem consequências irreversíveis. Então, é uma questão, acho que, de conscientização, campanhas escolares que já começou a ter do lanche saudável, né? Ainda é pequena, eu acho que as campanhas são sutis, mas existe. Né, de ter o dia da fruta, o dia aprender a fazer comidas saudáveis, né, as crianças aprendem a cozinhar. Então, está tendo, mas ainda é pouca perto da necessidade. Doutora Ana Beatriz, nós queremos te agradecer pela entrevista, pelas informações prestadas e eu realmente torço para que a psicologia consiga contribuir de forma relevante na solução desse problema. Obrigada. No próximo bloco, uma entrevista com o fundador da Rodobens. Até já!